O Bitcoin está sendo capturado pelas instituições? Não, capturado não, né? Essa é a grande graça do Bitcoin, né? A grande graça do Bitcoin é que as regras não são feitas por quem tem mais dinheiro. As regras são feitas por quem roda o próprio nó do Bitcoin. Eu não aceito viver num mundo em que o Bitcoin não é o sistema financeiro predominante. Eu não aceito. Então, eu vou queimar os barcos, porque eu não vou voltar para onde eu estava antes, eu não vou voltar pro título de tesouro, eu não vou voltar pro fundo imobiliário, eu não vou voltar para a renda fixa de umas empresas que eu nunca ouvi falar. Eu vou ficar no Bitcoin, porque esse é o futuro que eu quero ver, esse é o mundo que eu quero para mim e para as próximas gerações e para as pessoas à minha volta também. Porque eu não sou amigo do cara que tá lá em Brasília, cheio de poder, influenciando os contratos federais, entendeu? Eu não sou. Meus amigos são pessoas normais, também sem poder, sem influenciar para onde vai o país. Por enquanto. Daqui a uns 5 ou 10 anos, exato. bitcoinheiros estarão lá. Exato. Então, o futuro que eu quero, não só para mim, não só para minha família, mas também para os meus amigos, para os meus vizinhos, é um futuro em que o Bitcoin existe, o Bitcoin ajuda todos eles, e não um sistema financeiro em que só o amigo do rei e o rei se beneficiam. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um BipaCast e acho que vocês estão percebendo uma diferença hoje. A gente está num estúdio novo, a gente deu um belo upgrade, assim, a gente estava gravando antes na Casa 21, que foi maravilhoso, foi um puta espaço, foi uma evolução muito legal comparativamente antes que a gente só fazia remoto, mas conforme o podcast vai crescendo, a empresa vai crescendo, a gente sentiu a necessidade de profissionalizar um pouco mais. Então, espero que vocês gostem, porque a gente está agora investindo mais no podcast para ele ficar cada vez mais o mais profissional possível para ficar, sei lá, querendo ou não, a gente passa informação de qualidade, é legal toda a estética acompanhar, né? Então, bem-vindos ao novo BipaCast. Acho que a melhor maneira possível de estrear um novo BipaCast é fazer um Botecoin Deluxe, que para quem acompanha há mais tempo é o podcast que eu fazia com o João Grilo. Então, cara, bem-vindo, prazer falar com você. Obrigado, fico feliz de participar do primeiro BipaCast no estúdio novo, e é a primeira vez que a gente está fazendo isso de frente a frente, né? Apesar de a gente ter gravado vários episódios que tem aí na internet, sempre remoto. E vamos ver, vai ser legal, hein? Ficar olhando pra sua cara enquanto a gente fala. Pô, tomara que eu não te assuste. Não, pô, eu tô gostando já comecei gostando, pô. É melhor, velho. Tipo, nos outros fica uma dinâmica muito de entrevista, né? Aqui fica muito mais fluido quando é no presencial. Isso eu já notei na Casa 21. Tipo, no remoto você fica com medo de interromper outra pessoa porque tem um lag, porque sei lá o quê. E aí, sabe, tem aquelas coisas que geram um certo desconforto que... Cara, ao vivo é muito mais fluido a comunicação entre dois seres humanos, né? Então fica muito melhor. E não tem aquela aba do Twitter ali apitando do lado, enquanto você tá olhando pra janela do Zoom, né? Isso atrapalha um pouco, eu vou dizer, porque o Twitter, querendo ou não, a gente puxa informação, etc. Aqui eu vou ter que olhar no meu celular para pegar a pauta. Tipo, ter o Alt-Tab para achar a pauta também ajuda. Boa. Mas, cara, vamos assumir que, assim, eu acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes te conhece. Mas ao mesmo tempo... Não sei. Faz tempo que eu parei de fazer Exato. podcast. Isso é um viés nosso de o quê? De acreditar que... É um viés seu, eu acho, né? Pode ser. É um viés meu de acreditar o quê? Que, pô, o pessoal que está estudando Bitcoin é mais do mesmo. Mas não é. A gente está num ciclo novo, o preço subiu bastante, isso traz novos entrantes. Sim. Então, quem é o João Grilo? João Grilo é um pseudônimo que eu uso para falar sobre Bitcoin. E eu entrei no Twitter por causa do Bitcoin, lá em 2018, se não me engano. Eu até usava outro pseudônimo. E, na verdade, era só pra aprender na época. E depois de um tempo, eu vi os bitcoinheiros começarem em 2019, se eu não me engano. E aquilo acho que me animou também pra criar um personagem mais oficial e tentar
E tentar comunicar, né, o Bitcoin, porque na época, cara, mesmo em 2019, só tinha os bitcoinheiros falando de Bitcoin no Brasil, Bitcoin puramente Bitcoin, né, que é o que a gente acredita. E aí eu falei, acho que eu tenho conhecimento, bastante conhecimento também, assim como os bitcoinheiros, e se eu criar um personagem e investir na comunicação, eu acho que é capaz de eu espalhar o conhecimento que eu tenho de Bitcoin pelo Brasil. E, cara, começou assim. Eu comecei, eu acho mesmo, com essa conta João Grilo em 2020. E Acho que foi depois, porque eu lembro, eu entrei no Twitter no final de 2020, começo de 2021, e você tinha outro nome, né? Faria Lima Lima Bitcoiner, Bitcoiner, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Mas 2020 foi quando eu comecei o podcast, não foi? Você foi um dos primeiros episódios, se eu não me engano. Não, isso é. Segundo semestre de 2020. Não, isso é julho de 2021. De julho de 2021, É. então. Lembro que eu tava nervoso. Então foi 21. 21 resolvi criar um podcast e eu acho que o que eu fiz diferente dos bitcoinheiros foi chamar os anônimos. Os anônimos tinham muita história para contar também. E eu acho que começou a criar-se uma comunidade brasileira ali a partir daquilo, de muitos anônimos. E aí eu acho que eu fiz o podcast por 1 ano e meio, 2 anos, e minha vida começou a me exigir muito em outros aspectos da minha vida. E eu acabei parando de gravar o podcast, e também não só por causa de tempo, mas também porque eu achei que a comunidade brasileira de Bitcoin cresceu muito e está muito bem servida. E tem gente, dedicando realmente um trabalho profissional a fazer o que eu fazia, como você, que está fazendo agora. Então, aos poucos eu fui me desligando do podcast e parei de fazer. Mas eu tô lá no Twitter ainda, minha conta lá tá... Eu ainda tweeto quase todo dia. Mas você sabe que o pessoal, quando a gente postou no Twitter que ia gravar o podcast, a principal pergunta que o pessoal fez foi: pô, e o 21 milhões? E o Botecoin? Cadê? O pessoal sente sua falta. Eu falei isso em off e vou falar aqui, faço questão de falar. O povo clama por João Grilo. Não, eu fico feliz. Eu gosto de fazer isso aqui, honestamente. Eu gosto de bater papo. E com a temática Bitcoin é um dos grandes temas da minha vida, de longe, faz tempo. Bom, eu tava fazendo as contas, daqui a pouco vai fazer 10 anos já. 8 anos já fizeram. Enfim, 2 anos passa muito rápido, vou completar uma década já obcecado com o Bitcoin. E eu gosto muito de fazer isso aqui, mas no momento eu não consigo voltar a fazer. Quem sabe no futuro, e talvez eu volte, mas por enquanto não dá, não consigo. Boa. Bom, pra quem não conhece, o João Grilo é um dos caras que eu conheço que mais manja do Bitcoin, tem um conhecimento assim bem holístico, bem completo. Então, o papo de hoje vai ser bem rico, a gente vai para várias derivadas diferentes, para vários caminhos diferentes. Mas eu vou começar deixando você escolher que derivada você quer puxar. E aí, então eu vou te perguntar assim, de tudo que está acontecendo no Bitcoin, de tudo que você tem prestado atenção, o que mais tem te chamado a atenção? Eu acho que de todas as fases que a gente já viu do Bitcoin, o que mais me chama a atenção hoje é a adoção institucional. Isso já tem o quê? 1 ano, mais ou menos? Quando foi que a gente pode falar que começou o termo Bitcoin Treasury Companies? Eu acho que é de novembro só. Novembro do ano passado. É a conference call da MicroStrategy, quando o Saylor anuncia que vai captar 21 bilhões via emissão de dívidas e 21 bilhões vendendo ações, né? E aí a Metaplanet entra no jogo, enfim. Eu acho que isso é o que está mais me chamando a atenção hoje em dia. É algo que a gente falava sobre por muitos anos, e por muitos anos eu senti que talvez... eu não saberia dizer quando que isso ia acontecer, entendeu? Então a gente falou que isso ia acontecer por muitos anos, mas quando a gente nunca soube. Em que ano, quanto tempo, se mais 5 anos, se mais 10 anos, se mais 1 ano. E agora começou a acontecer. O institucional está acumulando, e está acumulando com muito apetite, e talvez bem mais apetite que o mercado de varejo hoje em dia, nesse ciclo, nesse momento, né, nesses últimos meses, vamos dizer assim. E tá bonito de ver.
Tá bonito de ver. Eu acho que tem várias coisas pra gente discutir, nuances aí, né? Do que pode dar errado, alguns problemas que podem acontecer. Mas só o fato da gente ter falado sobre isso durante o ano e agora a gente tá vendo acontecer, já me chama muita atenção. E tem as Bitcoin Treasury Companies, que são as empresas privadas acumulando Bitcoin. Mas também não dá pra esquecer que existe lei sendo passada nos Estados Unidos. Já foram aprovadas 2 leis em 2 estados, no Texas e o segundo estado, não lembro se foi Delaware ou New Hampshire. Não sei, alguns desses 2 aprovaram uma reserva estatal de Bitcoin em lei. Então não é algo que é só uma ordem executiva que o próximo governador pode reverter. E isso eu acho que é uma tendência muito importante também. Porque os estados, nos Estados Unidos, eles não têm acesso a um financiamento infinito da impressora de dinheiro. O financiamento infinito é muito mais do Tesouro Federal. Então os estados eles atuam em geral muito mais com uma responsabilidade fiscal. Claro, tem estado que pode se afundar, a gente vê isso, acontece. Mas, em geral, eles são fiscalmente... Eles pensam muito mais a longo prazo e muito menos com o poder da impressora debaixo do braço. Então, ver isso acontecer, primeiro, pelo âmbito estatal, está sendo muito interessante, porque é bem os incentivos mesmo, na minha opinião. Então, eu acho que isso que tem chamado muita atenção assim, nos últimos tempos. Tá, você caracterizou um processo. Eu queria entender agora qual é a visão do João Grilo sobre tudo isso. O que você pensa quando você vê essas empresas começando a acumular Bitcoin, o Saylor maníaco comprando bilhões e bilhões, sei lá, qual é a sua... Sabe, o que você pensa disso sem ser descrever o processo, mas como você julga esse processo? É muito natural pra mim, cara. Como eu disse, a gente falou sobre isso. Assim, acho que todo Bitcoiner, ele quer Bitcoin. Então, se a gente acha que todo mundo vai virar Bitcoiner no futuro, você tem que assumir que todo mundo vai querer Bitcoin. E todo mundo é você, seus inimigos, e as empresas, e o estado, o país que você gosta, o país que você não gosta. É literalmente todo mundo, todo mundo. Todas as instituições e pessoas físicas no mundo inteiro vão querer Bitcoin em algum momento. E a gente está vendo as primeiras empresas querendo Bitcoin agora. Eu acho que o que dá para destacar do processo atual é que algo que, pelo menos, eu não lembro de alguém ter previsto, é esse fenômeno de uma empresa dedicada somente a isso. Uma empresa dedicada somente a acumular Bitcoin. Eu acho que eu lembro do Pierre Rochard ou do Michael Goldstein escreverem... Alguns dois escreveram um artigo há muitos anos atrás falando de um ataque especulativo ao dólar através do Bitcoin. E na minha cabeça, quando eu li esse artigo, eu pensei num gestor de fundo, num banqueiro fazendo isso, alguém que gere capital, né? Tá ali profissionalmente gerindo capital, fazendo trades e bolando teses. Mas o que a gente tá vendo agora, na verdade, é uma empresa... Empresas normalmente são empresas que não têm uma operação muito bem quista pelo mercado, né? Não é uma queridinha do mercado. É uma empresa que está querendo talvez se reinventar ali ou encontrar maneiras de achar uma nova tese que o mercado volte a gostar dela. Mas eles estão se dedicando 100% a acumular Bitcoin. E acho isso muito curioso, assim. Eu não lembro de alguém ter previsto. E para mim é muito novo. Eu ainda estou analisando, assim... acho que a gente pode falar da MicroStrategy, que é um caso que eu gosto pessoalmente, especificamente. Mas, em geral, assim, começar a surgir várias empresas que só fazem isso, eu não sei para onde vai isso ainda. Eu acho que em retrospectiva, e esse é foda do viés do historiador, né, que é sempre em retrospectiva, faz muito sentido, né? Uma empresa zumbi que não tem muito como se destacar, não é uma queridinha do mercado, o que você faz? Pô, você compra um ativo que está crescendo muito mais do que você coloca ela em balanço. Então, esse processo, assim, em retrospectiva, era óbvio que faria sentido, mas, assim,
de fato, eu também não imaginava, sabe? O meu viés inicial foi qual? Em 2020, 2021 eu imaginei. Assim, pô, agora a MicroStrategy comprou, a Square comprou, a Tesla comprou, eu achei que ia acontecer muito antes. Como não aconteceu, isso me surpreendeu. Daí do nada, sei lá, a partir de novembro do ano passado, aí acelerou de um jeito que eu acreditava que ia acontecer em 2021, assim. Então o ritmo desse processo tem me surpreendido, assim, confesso. É engraçado. E querendo ou não, eu acho que o Saylor, que foi o pioneiro nisso, ele meio que provou que isso é possível, né? Ele tinha uma empresa que, porra, ninguém dava muita bola. Valia $1 bilhão, $1,5 bilhão, eu acho, 1 bilhão e alguma coisa. Que, pensando friamente, é bastante dinheiro. É um case de sucesso, né? Você tem uma empresa pública nos Estados Unidos que vale $1,5 bilhão. Mas, pro contexto do mercado de capitais americanos, era uma empresa meio jogada, que ninguém nem sabia que existia. E aí o cara fez isso, pivotou a estratégia dele da empresa e deu super certo. Hoje em dia vale 100 bilhões, né? Por aí deve estar rondando. E eu acho que tem vários outros empreendedores que estão copiando, basicamente. O cara, porra, eu tô aqui batalhando há 15 anos, trabalhando pra caralho e minha empresa não tá na mesma há 15 anos. O que eu vou fazer? Vou copiar o Saylor. Mas eu acho engraçado, assim, o Saylor eu gosto muito, honestamente, eu gosto muito do que ele faz pelo tamanho do tesouro dele. Eu acho que ele acumulou um tesouro que quando a gente pensa num futuro Bitcoiner, num futuro em que o Bitcoin realmente é o maior ativo do mundo, é o ativo base de todo o sistema financeiro, o tesouro dele, assim, geopoliticamente tem um poder que é um poder comparativo às reservas de ouro dos Estados Unidos hoje em dia. Eu acho que até percentualmente é parecido. Percentualmente ali é uns 3, 2%, sei lá, que os Estados Unidos tem de ouro das reservas totais do mundo. E também dá para fazer o comparativo com o fundo do Warren Buffett. O fundo do Warren Buffett também tem, sei lá, uns 3,5%, 4% de todos os treasuries do mundo. Então eu acho que esse tesouro representa um poder incrível. E se ele conseguir preservar esse tesouro até o futuro Bitcoiner chegar, eu gostaria sou sócio dele e gostaria de continuar sendo sócio dele. Mas, claro, é uma estratégia que traz críticas por causa da alavancagem, né? A alavancagem, você sempre tem um risco. Então, ele tá lá no risco do Bitcoin cair muito, que eu acho que, honestamente, hoje em dia, no cenário atual que a gente tá, eu acho mais improvável. Então eu gosto do Saylor. Mas o cair muito, só para deixar claro, não é os 80%, que é uns 95%, 98% sim, e ficar lá por anos, assim, né? Exato. E que eu acho que não vai acontecer. Esse até é um tema também, acho que pode ser até polêmico, né? A gente pode até conversar sobre ele, né? Se a gente vai ver correções tão grandes quanto a gente viu no passado. Mas assim, a gente tem que pensar, a gente vai ver correção de 80% começando agora em 100 mil? Aí eu acho que não. Eu apostaria forte que a gente não vai ver isso. Mas se o Bitcoin subir de agora 100 mil para 1 milhão em um ano, aí a gente pode ver uma correção para 200 mil? Aí eu acho mais razoável. Mas aí o Saylor também tá tranquilo, entendeu? Porque o preço médio dele agora é 70 mil, 80 mil. Então, eu acho que ele tá se alavancando de uma maneira inteligente em geral. Não, sem dúvida. Eu acho que a alavancagem dele, para quem não presta atenção e não procura os detalhes, soa assustadora, mas a alavancagem dele é conservadora pra caramba. Você considerar o tamanho do tesouro que ele tem e você considerar que a grande maioria das dívidas que ele pegou é a juro zero. Exato. Tipo, é uma alavancagem assim. No fundo, eu também sou sócio dele, eu vejo o meu investimento em MicroStrategy como uma forma de eu me alavancar sem eu ter trabalho nenhum e sem eu ter chamada de margem. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito e que talvez soe não muito técnica é o fato de que é uma história muito boa, né? A MicroStrategy é uma história muito boa. Então, porra, o Bitcoin vai subir, imagina, subiu para $500 mil.
Os veículos de notícia vão falar sobre o Bitcoin que subiu? Vão. Mas vão falar muito sobre esse cara que do nada, lá em 2020, resolveu dar uma pivotada maluca na empresa dele. Foi chamado de doido por anos. Ele tem horas e horas de conteúdo na internet falando umas coisas assim que pra gente faz sentido, mas eu tenho certeza que se jogar pro público geral, o pessoal vai achar assim uma alucinação. Então eu acho que esse cara assim, ele tem um potencial de virar uma história muito boa. E aí quando a gente querendo ou não, a gente é humano. Então, e o mercado de capitais é movido pelas nossas decisões humanas. E eu acho que uma história tem muito, muito valor no mercado de capitais. Eu não acho que dá pra não, vamos ignorar o fato de que esse cara tem uma história maravilhosa na hora de avaliar o ativo dele. Eu acho que não. Eu acho que a hora que esse cara virar um ícone pelo que ele fez, virar um visionário, virar um guru, eu acho que vai ter um prêmio nas ações dele. Eu acho que vai ter um prêmio no múltiplo, né, do quanto ele tem de Bitcoin para as ações da empresa. E, enfim, é muito subjetivo, né, falar sobre isso, mas eu acho que tem muito valor. Não, que tem muito valor, assim, concordo inteiramente. Uma dúvida que eu fico nessa história inteira da MicroStrategy é assim, vamos falar que estamos 30 anos no futuro e beleza, o mundo já está um mundo bitcoinizado. O que você acha que ele vai fazer com esses bitcoins no balanço? Cara, dá pra virar um banco, uma seguradora. Querendo ou não, alguém que tem muito ativo. Não sei, a gente tem que pensar em paralelos que existem no mundo hoje. Acho que banco, seguradora, ou até mesmo um fundo como o do Warren Buffett. Imagina o poder que esse cara vai ter no mundo hiper-bitcoinizado e ele com 2, 3% de todo o Bitcoin do mundo. Ele vai sentar para falar com o secretário de Tesouro americano. Porque se ele vender alguns bitcoins e comprar tesouro dos Estados Unidos, é um interesse, querendo ou não, de segurança nacional. Ele vai sentar para falar com as maiores empresas dos Estados Unidos, porque ele é um puto investidor potencial. E se a Meta estiver precisando de 100 bilhões de dólares para investir na empresa dele, vai bater na porta dele. Tirando essas operações mais tradicionais, como de seguradora, cara. Você tem um balanço gigantesco, você pode começar a segurar um monte de gente. Isso é o mais simples, o mais direto possível. Aí tem uma coisa que o pessoal tem falado que me faz refletir, que é o seguinte. Beleza, tem a MicroStrategy, mas estão surgindo cada vez mais empresas diferentes adotando essa mesma estratégia de, beleza, vamos comprar Bitcoin, colocar no balanço. Como essas empresas fazem para captar dinheiro? Elas oferecem dívida, etc., e elas, querendo ou não, vão competir entre si pelo capital. Pelo menos de alguma maneira, porque beleza, a Metaplanet está no Japão, a Melius está no Brasil, a MicroStrategy está nos Estados Unidos, eles têm acessos a pools de capital diferente, mas quando surgir 2 ou 3 em cada jurisdição, eles vão ter acesso aos mesmos pools de capital. Então tende a ter uma competição que talvez seja baseada em yield para levantar dívida para comprar Bitcoin. Isso gera um medo muito grande em certas pessoas que vai, sei lá, que isso pode ser um catalisador de um próximo bear market, porque, beleza, a gente falou que o Saylor está fazendo uma alavancagem inteligente. Quem garante que 100% das empresas que vão fazer essa estratégia vão ter uma alavancagem inteligente? Isso parece improvável. Como você pensa nisso tudo? Eu acho que é um risco, sim. A gente tá sempre querendo tentar entender de onde vai vir o tiro, né, pro próximo bear market, mas eu acho que é um risco, sim. Do mesmo jeito que as pessoas físicas acumulam Bitcoin, às vezes, de maneira sem planejamento, e aí chega num bear market, corrige 10%, corrige 15%, corrige 20%, a pessoa liquida, e aí vira uma cascata de liquidação, e aí a gente vê o bear market se aprofundar. Eu acho que pode acontecer isso com empresas também. Não tenho nenhuma dúvida. E é isso que vai começar o próximo bear market? Isso vai realmente acontecer nos próximos 2 anos? É muito difícil de dizer, né? Eu geralmente, no jeito que eu enxergo o mundo, normalmente eu consigo ser muito bom em tendências gerais,
mas é muito difícil eu conseguir cravar detalhes como esse. Como o que vai startar o próximo bear market? Vai ser em 2026? Vai ser em 2027? Vai ou não vai ter um próximo bear market profundo? Isso é muito difícil de prever. Eu concordo que é um risco, mas eu não consigo prever. O que eu consigo prever é a tendência de que mais e mais empresas vão começar a acumular Bitcoin. Isso é claro para mim. Agora, se vai ter uma crise de liquidações corporativas nos próximos 3 anos, eu não consigo prever. Mas assim, eu gostaria de ver também, pessoalmente, eu gostaria de ver mais empresas acumulando que não são só empresas só disso. Isso seria muito interessante. A Tesla fez isso, né, em 2021. 21. E, honestamente, acho que a gente não viu mais nenhuma empresa pública fazendo isso. Acho que a Rumble comprou um pouquinho, né? A Rumble. É. Mas eles não são públicos, eu acho, né? Não? Ah, eu não tenho Se certeza. eu não me engano, eu acho que eles não são. Mas seria muito bom ver essas big techs colocando... Não precisa apostar a casa, entendeu? Não precisa se alavancar. Mas colocando ali 5 bilhões, 10 bilhões do que esses caras têm em caixa, é ok fazer isso. E senta em cima e surfa por vários anos. Agora eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é a empresa do Jack Dorsey, a Cash App, comprou alguns milhõezinhos uns anos atrás. E é uma empresa pública. Mas seria muito legal ver uma tendência dessa. Mas por enquanto também eu acho divertido ver essas outras Bitcoin Treasury Companies. Eu acho que é uma aposta boa em geral. Para as empresas em si. Para os investidores, eu acho que vai de caso a caso, né? Se perguntar para mim, você vai comprar Meta Planet com múltiplo de 5 agora do tesouro que eles têm de Bitcoin? Eu não compro. Agora, você vai perguntar se está comprando MicroStrategy com esse múltiplo de 1,6, sendo que eles têm o maior... Eu gosto de acreditar que é o maior tesouro de reservas monetárias do século XXI, né? Porque se a gente considerar que o ouro talvez fosse as reservas monetárias do século XIX, até antes, na verdade, né? Uns 300 anos ali antes, século XVII, XVIII, XIX. Ali, século XX, virou os bonds americanos, tesouro americano. E século XXI, na minha opinião, vai ser o Bitcoin, na opinião acho que de todos os bitcoinheiros. Para mim, MicroStrategy a um múltiplo de 1,6, sendo que é o maior tesouro monetário do século XXI, para mim é uma compra. E eu viro e mexo, eu compro. Não, perfeito. Só queria fazer o contraponto a essa opinião que eu lancei na pergunta, que é assim, querendo ou não, as empresas que vão ser novas entrantes e vão fazer essa estratégia, elas vão ter acesso a muito menos Bitcoin do que uma Block, do que uma mineradora, do que a MicroStrategy. Então, assim, talvez elas precisem vender mesmo, mas é que nem, sei lá, uma pessoa que tem poucos Bitcoins precisar vender. Ela não afeta tanto o mercado que nem uma pessoa com muitos Bitcoins vendendo. Fato. Você lembra quando a Alemanha vendeu? A Alemanha vendeu o quê? Foi 50 bilhões em Bitcoin? Eu acho que foi isso, 50 bilhões. Então, 50 bilhões em Bitcoin gerou uma semana do mercado digerindo e o preço já voltou para onde estava e nem sentiu. Então, acho que o mercado já está grande e líquido demais para empresas pequenas, que vão ser as empresas que estão chegando atrasadas nessa estratégia, fazendo alguma diferença. E eu concordo, assim, a Amélios, por exemplo, eles são uma empresa que tem uma operação, que gera caixa. Então eles, por exemplo, eles vão acumular Bitcoin e muito provavelmente eles nunca vão precisar vender. Porque eles não têm custos relacionados a essa acumulação para cobrir, né? E vender Bitcoin para cobrir esses custos. Não, a operação deles já cobre os custos deles. Então, se surgirem mais empresas como essa, como eu falei, eu gostaria de ver mais empresas com uma operação de verdade acumulando Bitcoin. Não só empresas que abandonaram a operação para acumular Bitcoin. E aí eu acho que é uma acumulação muito mais saudável. Como dos estados também, os estados americanos, eu acho que esses caras vão começar devagar, porque o risco, né, de você
de você comprar o topo do Bitcoin com dinheiro público e não ser reeleito é muito alto. Então eu acho que eles vão começar devagar e muito provavelmente nunca vão vender. Vai virar uma reserva, sei lá, eterna, né? E, enfim. Então eu acho que realmente existem esses dois perfis aí de empresa. Uma delas representa mais risco de vender e contribuir para um bear market, enquanto outras não. Cara, enquanto você estava falando da MicroStrategy, você falou dessa questão que a MicroStrategy a gente pode pensar nela como um fator geopolítico até. E assim, sempre que a gente conversava no Botecoin, a gente falava bastante dessa questão geopolítica, como os estados estão agindo e etc. E uma coisa que a gente focava era o uso da mineração. E aí tem toda a tese do Jason Lowery que a mineração vai ser usada como uma forma de projeção de poder, e aí quem minera Bitcoin vai conseguir projetar esse poder. Eu confesso que eu nunca consegui enxergar a tese do Jason Lowery no sentido uma projeção de poder. Eu vejo a tese de, bom, o Estado-nação vai minerar Bitcoin, no fundo ele está fazendo um seguro para se 100% da hash rate estivesse na mão de um inimigo geopolítico, ele de fato poderia ser censurado, as transações deles não seriam incluídas num bloco. Mas vamos falar que, sei lá, o Irã tem acesso a 5% da hash rate mundial, ou a Rússia. Isso significa que 5% dos blocos, em média, vão ser minerados por eles, e nesse bloco eles controlam um template, eles colocam as transações que eles quiserem. E aí o que eu te pergunto, como você vê essa questão dessa tese de projeção de poder? Você acha que faz sentido acreditar na mineração como uma forma de projeção de poder? Ou de fato são as reservas estratégicas, ou seja, é o Bitcoin comprado, o Bitcoin acumulado e não a mineração em si que permite essa projeção? Essa pergunta é boa. O jeito que eu vejo é meio que parecido, por exemplo, com o controle que os Estados Unidos exerce sobre rotas marítimas, por exemplo. Os Estados Unidos não tem só toda a marinha que eles têm por causa de proteção da própria terra deles. Mas eles também garantem os interesses deles de comércio no mundo inteiro. Porque se alguém vem e quer interromper uma rota marítima importante para eles ou para algum parceiro deles, eles têm como ir lá e falar, não, amigão, aqui um porta-aviões, acabou, você vai fazer o que eu quero e acabou. Então eu acho que o Bitcoin como infraestrutura é parecido nesse sentido. Então um país garantindo uma fatia grande do hash rate, o país garante acesso dele, né, dele próprio, os interesses geopolíticos dele naquela infraestrutura, no caso é o Bitcoin. Mas, como eu falei, as rotas marítimas é um paralelo muito bom para isso. E, por exemplo, o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um bom exemplo. Eu acho que é um exemplo onde os Estados Unidos exerce uma influência e um poder, uma força bélica fora do território deles para garantir acesso a uma infraestrutura. Então eu acho que o Bitcoin é parecido. Claro, se o Irã conseguir 3% da rede, eles ainda vão conseguir transacionar no Bitcoin? Vão conseguir. Vão conseguir com uma menor influência, uma menor capacidade, uma menor vazão? Vão conseguir com uma menor vazão, uma menor capacidade, uma menor influência. Como provavelmente eles ainda conseguem transacionar pelo mundo comercialmente. O Irã ainda consegue fazer isso, mas sem o apoio dos Estados Unidos, sem a permissão dos Estados Unidos, eles conseguem de uma maneira muito menor. Então eu acho que o paralelo é por aí. Do mesmo jeito, eu acho que os Estados Unidos está muito ligado nisso, principalmente porque eles já fazem muitas sanções, muito controle com o sistema dólar deles, né? Então eles já estão ligados o quão isso é importante para eles, geopoliticamente. Então, na hora de projetar isso para o Bitcoin, fica mais claro, fica mais fácil de enxergar, né, para um americano do que muitas vezes para um Brasil da vida. Não, perfeito. Cara, enquanto a gente estava falando aqui, eu percebi que eu deixei passar uma pergunta que
gente faz e é um vetor de FUD considerável com esse processo todo das reservas estratégicas, da adoção institucional do Bitcoin. O Bitcoin está sendo capturado pelas instituições? Não, capturado não, né? Essa é a grande graça do Bitcoin, né? Grande graça do Bitcoin é que as regras não são feitas por quem tem mais dinheiro. As regras são feitas por quem roda o próprio nó do Bitcoin. E rodar um próprio nó do Bitcoin é algo acessível que uma pessoa física pode fazer. Então, essa associação de que alguém que tem muito dinheiro vai controlar o Bitcoin não é verdade. Tecnicamente não é verdade. Então, nesse quesito, eu não tenho nenhuma preocupação. Você não fica preocupado que a BlackRock vai tentar mudar as regras do consenso, que o Saylor vai ter influência nos desenvolvedores e vai tentar mudar as regras de consenso, esse tipo de coisa que a gente até escuta por aí? Eu acho que pode fazer. Eu acho que todo mundo é livre para influenciar desenvolvedores e tentar criar novos forks e novas regras. Eu acho que essa é a mágica do Bitcoin, né? E se eles fizerem alguma coisa que muitos usuários não concordam, a rede vai bifurcar. E é simples assim. Depois o mercado decide qual é a rede mais valiosa. Então, não sei, acho que o Bitcoin já resolve esse problema no seu design inicial. E influenciar com dinheiro para onde vai o desenvolvimento, eu acho que é uma premissa, já que o design já previu. E eu acho que vale adicionar para o pessoal que está em casa que quando a gente fala da rede bifurcar, no fundo, eu não estava presente na época, mas isso aconteceu muito na época 2016, 2017, que foi a guerra pelo tamanho do bloco. E o que aconteceu nessa época? Você não tinha opinião nenhuma, você estava agnóstico na época dos forks, etc. O que acontecia quando rolava um fork? Simplesmente surgia uma moeda nova na sua carteira que você podia escolher o que fazer com ela. Você, por exemplo, podia vender ela para comprar mais Bitcoin. Então eu vejo muito Bitcoiner falando que, essa época foi incrível, que eu ganhei vários dividendos do Bitcoin também. E eu confesso que eu fico triste de não ganhar dividendos do Bitcoin. Assim, não vou falar que eu torço para ter esse período conflituoso para surgirem forks, porque eu sei que muita gente tem estresse pós-traumático dessa época. Sim. Mas seria bom do nada ganhar uma moedinha qualquer para eu vender e comprar Bitcoin. Sim. Eu não ia reclamar não, sendo bem sincero. Eu acho também um negócio que é válido falar, que assim, existem perguntas válidas do que pode acontecer com o Bitcoin no futuro. Então, essa é uma pergunta válida que você falou. Outra pergunta válida é a recompensa da mineração. Conforme ela for diminuindo, agora a gente está numa fase muito boa, porque cada 4 anos o preço do Bitcoin multiplica por 10. Mas conforme a volatilidade do Bitcoin for diminuindo e a remuneração do halving for diminuindo, também existe a pergunta do que os mineradores vão subsistir, qual que vai ser o incentivo para eles continuarem minerando e protegendo a rede. Então eu acho que existem perguntas válidas sobre o futuro do Bitcoin. Isso não deixa não invalida o fato do Bitcoin ser uma ferramenta incrível que está aqui para ficar, não vai sumir, é realmente uma revolução técnica, e que vai capturar cada vez mais valor nos próximos anos, entendeu? Então, mesmo que a gente tenha perguntas sobre o longo prazo, como vai ser, a gente ainda não sabe, vamos ter que viver para ver, não tira o valor do Bitcoin ser essa coisa tão revolucionária que a gente sabe o que é, entendeu? E eu continuo investido não só meu patrimônio, mas como minha vida, meu intelecto, minhas horas quase todo dia, entendeu? Minha reputação, para os meus amigos, para minha família. O tempo de eu estar aqui falando no podcast, há anos lá no Twitter, escrevi artigos, enfim. É tão revolucionário nesse ponto de capturar a gente, capturar nossa vida inteira praticamente. Mesmo tendo algumas perguntas ainda em aberto que a gente vai precisar viver para ver o que vai acontecer e também participar e não deixar de entender.
o que está acontecendo e quais são os dilemas. Você comentou que você escreveu artigos. Eu lembro de 2 artigos em específico que você escreveu que eu gosto muito. O primeiro é aquele sobre o momento que te deu uma epifania e você olhou ao redor e você percebeu que ninguém entendia sobre o Bitcoin e você entendia e que isso era uma questão de tempo até todo mundo ser obrigado a entender e que, portanto, você era pré-rico. Me conta um pouco Essa é o que boa. é o pré-rico, o que é essa sensação, o que é essa epifania que o Cara, bitcoinheiro sente. esse momento eu lembro até hoje, até onde eu tava, assim, fisicamente, especificamente, quando eu pensei nisso. E, enfim, hoje eu ainda sou jovem e na época, então, 8 anos atrás, eu era mais jovem ainda. E eu não tinha dinheiro, assim, eu ganhava um salário baixo e tinha um pé de meia pequeno. E eu tava tentando entender como é que eu ia viver o resto da minha vida, entendeu? Porque não tava fácil. E aí, a hora que eu tive essa epifania, cara, foi um negócio que me marcou, assim, porque eu falei, cara, hoje em dia, eu lembro que na época, cada Bitcoin valia, sei lá, valia uns 20 mil reais. E eu enxerguei o Bitcoin a 10, 20 milhões de dólares. E valia 20 mil reais. E e aí eu falei, porra, fudeu, agora acabou. Agora é só comprar esse negócio e esperar. Eu só preciso garantir que eu não vou precisar vender e perder os meus bitcoins nesse tempo, entendeu? Mas se algo que eu consigo comprar hoje em dia por 20 mil reais vai valer 20 milhões de dólares no futuro, esse problema que eu tava tão preocupado na minha vida, que era como que eu vou ganhar dinheiro, eu resolvi, né? E o momento também foi muito engraçado, porque eu lembro que eu tava andando na rua nesse momento, assim. Eu acho que eu tinha acabado de ouvir um podcast de alguém, sei lá, alguma coisa bateu na minha cabeça. E eu tava andando na rua e eu tava olhando pra todo mundo em volta de mim e falava, caralho, ninguém daqui em volta de mim, era um lugar, tinha bastante pessoas, tinha bastante gente na rua. Eu falei, nenhuma dessas pessoas sabe que um Bitcoin vai valer 20 milhões de dólares no futuro. Nenhuma delas, só eu. Então quer dizer que eu vou pegar meu dinheiro agora, colocar no Bitcoin e daqui a alguns anos todas essas pessoas vão ter que me dar dinheiro para me desfazer dele. Enfim, e aí eu acho que isso me inspirou para escrever aquele artigo, um testículo, né, vamos dizer assim, um mini texto, nem um artigo, sei lá. Que acho que foi um momento que me marcou, cara. Eu lembro dele até hoje, lembro exatamente onde eu tava até hoje. E é engraçado que, assim, não sei você, mas pra mim, essa epifania, ela não foi única, ela aconteceu recorrentemente, assim. Eu lembro disso acontecer comigo em 2020, lembro disso acontecer comigo de novo em 2021. Eu lembro, inclusive, ano passado, sabe? Eu lembro que eu tava viajando com minha família e terminando de ouvir um podcast, sabe? Esse senso de admiração, sense of awe, que você fica, sabe? Tipo, encantado, assim, de encantamento. Eu lembro disso acontecer várias vezes comigo na minha trajetória com o Bitcoin. Não é uma ou duas, assim. Acho que isso... Sei lá, acho que isso é uma experiência comum entre nós Bitcoiners, né? Eu acho que é uma experiência comum entre vários... Não só no Bitcoin, mas... Eu acho que em vários temas na vida das pessoas, e talvez na história também, que as pessoas entenderam algo grandioso, algo muito significante na vida delas, eu acho que existe essa sensação de que parece que você foi iluminado naquele momento ali. Parece que vieram os anjos, fizeram... sabe? Abriu o céu na sua cabeça, sabe? Eu acho que esse é um fenômeno que acontece com outros temas também, não só Bitcoin. Mas com o Bitcoin, você conversa com todo mundo que é obcecado com Bitcoin, teve esse momento. Porque o Bitcoin realmente é tão revolucionário a esse ponto. O que me leva ao segundo artigo, o segundo testículo que eu lembro que você escreveu, que no fundo era citando, não lembro se é Cortez, não lembro qual explorador, toda aquela história de queimamos os barcos, não tem retorno e é por isso que a gente vai ganhar. Fala um pouco sobre essa sensação também que nós Bitcoiners compartilhamos. Essa sensação, cara, é curioso. É curioso também, porque todo mundo tem um pouco disso, né? Todo mundo, em algum momento, quando começa a entender o Bitcoin, coloca lá seus 5%. Aí começa a ser puxado ali
essa força que te leva pro Bitcoin cada vez mais fundo. Aí você começa a estudar mais. Aí coloca, não é mais 5, agora é 10. Agora é 20. Aí tem um momento que você chega e fala, isso aqui faz muito sentido, isso aqui é inevitável, isso aqui é realmente revolucionário. Nenhuma das pessoas à minha volta sabe disso ainda. É mais seguro em muitos sentidos do que qualquer uma dessas aplicações que me vendem, no meu assessor me vende. Eu vou colocar tudo. E eu vou colocar tudo e não vou olhar mais para trás e não vou vender mais. E aí depois de você colocar todo o seu dinheiro, você ainda começa, não, agora eu vou trabalhar com isso, vou criar um podcast, vou começar a criar uma newsletter. Então eu acho que também tem muitos de nós que fizeram isso. E eu acho que às vezes essa sensação também, às vezes ela é mais intensificada até no bear market. Porque no bear market você vê aquele seu patrimônio que era X virar 20% de X e você ainda não vender nada daquelas moedas, é porque realmente para você o Bitcoin vai ter que acontecer. Você não vê mais, você não enxerga mais um futuro, um mundo em que o Bitcoin não existe. Você não enxerga mais um futuro que você queira morar, que o Bitcoin não é o ativo mais relevante financeiro do mundo. Eu senti isso, eu passei por 2 bear markets doloridos, e eu senti isso muito, assim, tipo, eu vou vender, vou colocar dinheiro aonde? Vou colocar dinheiro no... Tesouro direto? Exato, para financiar esse sistema que eu acho um absurdo, ou eu vou colocar todas as minhas energias e manter todo o meu dinheiro nesse outro sistema que para mim é muito mais justo, que faz as pessoas sem poder florescerem muito mais. Enfim, é uma visão de mundo, né? O Bitcoin é uma visão de mundo. Então, eu acho que essa questão de queimar os barcos é muito isso, assim, eu não aceito viver num mundo em que o Bitcoin não é o sistema financeiro predominante. Eu não aceito. Então, eu vou queimar os barcos, porque eu não vou voltar para onde eu estava antes, eu não vou voltar para o título de tesouro, eu não vou voltar para o fundo imobiliário, eu não vou voltar para a renda fixa de umas empresas que eu nunca ouvi falar. Eu vou ficar no Bitcoin, porque esse é o futuro que eu quero ver, esse é o mundo que eu quero para mim e para as próximas gerações e para as pessoas à minha volta também. Porque eu não sou amigo do cara que está lá em Brasília, cheio de poder, influenciando os contratos federais, entendeu? Eu não sou. Meus amigos são pessoas normais, também sem poder, sem influenciar para onde vai o país. Por enquanto. Daqui a uns 5 ou 10 anos, exato. bitcoinheiros estarão lá. Exato. Então, o futuro que eu quero, não só para mim, não só para minha família, mas também para os meus amigos, para os meus vizinhos, é um futuro em que o Bitcoin existe, o Bitcoin ajuda todos eles, e não um sistema financeiro em que só o amigo do rei e o rei se beneficiam. Cara, eu lembro muito bem desse momento que você tá descrevendo, assim, sabe? Que, bom, você tem um pouco de Bitcoin, de repente você tem um pouco mais, de repente você tem um pouco mais. Para mim, eu comecei tendo 0,5% de Bitcoin, porque eu via o Bitcoin basicamente como uma put, ou seja, um seguro, sem prazo de validade, em vez daquelas puts que você precisa ficar renovando todo mês, porque eu tinha 30% da minha carteira de ações em ações de banco. Então, se eu tenho tanta concentração em banco, imagina, eu achava que 30% era concentração. Imagina, eu tenho 30% em ações de banco, deixa eu comprar um seguro para proteger caso, de fato, tenha um colapso no sistema bancário. Como eu vou me proteger com isso? O pessoal tá falando desse tal de Bitcoin. Vou começar com 0,5%. Nessa época eu tinha 1% em Oi, pra você ter ideia. Então 0,5% era zero. Num espaço de 3 meses, 4 meses, eu flipei para ser 100% Bitcoin. Quer dizer, não é 100% Bitcoin, porque na época eu comprei um pouco de MicroStrategy também, seguindo o pensamento de diversificação de custódia. Mas eu lembro claramente essa sensação que puta, será que eu tô ficando maluco? Será que, assim, eu tô doido? Será que, assim... Sabe, o que tá acontecendo? E aí, de repente, a certeza que não, calma, maluco não sou eu, maluco é todo mundo em volta, eu tô certo. Eu lembro, sabe, num momento que eu tinha 50% em Bitcoin, 50% ainda no mercado tradicional em reais. Por quê? Porque, sou agnóstico, não sei qual dos sistemas vai dar certo, deixa eu manter o investimento nos dois. Isso durou, assim, uma semana.
Porque é isso, não, maluco não sou eu, maluco é todo mundo, sabe? Isso aqui faz mais sentido, isso aqui para em pé, isso aqui não tem o risco de acontecer um caso Americanas, por exemplo, sabe? É um negócio tão mais bem estruturado, tão mais... Você usou a palavra honesto, assim, eu adoro a palavra honesto para descrever o Bitcoin, assim, sabe? Quando a gente está começando a explicar o Bitcoin para as pessoas, sempre tem aquela dificuldade da gente, em poucas palavras, passar o conceito do que é o Bitcoin. Eu, depois de anos e anos pensando no assunto, hoje em dia a maneira que eu introduzo o Bitcoin para as pessoas é que, não, Bitcoin é um dinheiro justo. Ponto. Para mim, isso é tudo que a pessoa precisa saber inicialmente. Porque isso já vai colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa, que é uma pulga desse tamanho, assim, que é, como assim dinheiro justo? Quando você fala isso, você está deixando como premissa que o dinheiro que eu uso não é justo. Exato. E por que o dinheiro que eu uso não é justo? Como assim? E aí a pessoa começa a entrar na toca do olho. Por que o Bitcoin é justo? O que ele tem de diferente do sistema? Por que esse sistema não é justo? E aí, conforme você vai começando a cavar e cavar e cavar, viram, sei lá, você queima o barco no final das contas, né? Um caminho sem volta. É um bom jeito mesmo esse de... Que a pessoa fala, não, mas o meu dinheiro que eu não uso é justo. É. Realmente. Mas, cara, esse negócio das outras pessoas em volta de quando você descobre o Bitcoin é duro mesmo. E honestamente, até hoje eu não achei um jeito de lidar com isso que não me deixa angustiado, porque parece que você descobriu uma verdade profunda sobre o mundo, e as pessoas à sua volta não só não sabem dessa verdade, mas se recusam muitas vezes a querer enxergar ou pesquisar sobre essa verdade. E isso como uma experiência para você dentro da sua bolha social me causou muita agonia por muito tempo, assim. Até hoje, na verdade, uma maneira que eu descobri de lidar melhor com isso é evitar conversar muito com pessoas que não entendem o Bitcoin. É que você manteve o OPSEC, eu não tenho muito mais essa opção. Você não tem essa opção, exato. Mas até hoje, esse ano mesmo, acho que foi no começo do ano ou final do ano passado, eu tenho um amigo pessoal que, mais ou menos lá em novembro do ano passado, a gente fez uma viagem, ele veio perguntar, não sei o que e tal. Eu falei, por que você não olha você não gosta tanto de Bitcoin, você não olha essa empresa MicroStrategy? Talvez fosse um pouco mais fácil dele digerir e comprar. Não, mas Acho que é o dobro de difícil, porque ele tem que entender o Bitcoin e entender a MicroStrategy. Então, mas no final ele comprou, porque eu acho que talvez o fato de comprar uma empresa e não comprar uma moedinha mágica na internet fosse mais fácil. E aí ele comprou na hora certa, o negócio dobrou assim em 2 meses, sei lá. E aí ele organizou um evento lá, ele e uns outros amigos dele que eu não conhecia, na casa dele, pra eu falar de Bitcoin e tal. E, cara, eu acho que, depois de tanto tempo no mundo do Bitcoin, eu consigo fazer uma boa apresentação e apresentar argumentos razoáveis e tal. E, cara, fiz lá a apresentação e tal. Quem gostava já um pouco, saiu gostando um pouco. Quem não gostava nada, saiu sem gostar nada. Não mudou nada, assim, não mudou nada as pessoas. Eu tô há 8 anos explicando Bitcoin para as pessoas. Eu fiz uma apresentaçãozinha, falei lá, me deram uma meia hora para falar sozinho e tal, não sei o que, apresentei os principais pontos. Não mudou em nada a opinião das pessoas em relação ao Bitcoin. E aí hoje em dia eu levo na boa, assim, tipo, a gente ainda tem um grupo lá em que o Bitcoin tá subindo, eu mando umas mensagens e tal. Mas se o cara não comprou, enfim, problema dele. Mas no começo pra mim era duro isso, porque você se sente meio... O que tá acontecendo? Tem coisa errada comigo, não é possível. Por que pra mim isso aqui é tão óbvio e pras outras pessoas ninguém consegue enxergar nem 10% do que você tá falando? É difícil, eu acho que é um pouco dessa experiência da iluminação, assim. Eu não sei, eu sinto que quando você tem você entende grandes ideias profundas e relevantes, elas acontecem de uma maneira quase mágica, assim, que é muito difícil você transmitir isso para as pessoas. E eu acho que é interessante também, porque você falou que, sei lá, esse cara era seu amigo, então, sei lá, os amigos dele talvez te conhecessem, talvez não, mas assim, ainda tá mais ou menos no seu núcleo, assim, sabe? No seu, Sim. sei lá, no grupão expandido de pessoas que te conhecem um pouco. Essas pessoas é muito mais difícil a gente convencer. Tipo, por exemplo, eu tenho certeza que você converteu muitas pessoas pela internet.
Tipo, acredito que eu também. E a gente consegue converter essas pessoas muito mais facilmente do que qualquer pessoa que conhece a gente pessoalmente. Por quê? Pô, essa pessoa lembra do Caio quando o Caio tinha 15 anos, não entendia nada com nada, tomou o primeiro porre e ficou gorfado, sabe? Babador de gorfo, sei lá. Sim. Você vai falar com seu pai lembra quando ele trocava sua fralda e você tava tudo cagado, assim, sabe? São pessoas que não te veem num lugar de autoridade, não te veem com Pode ser. uma reputação e um conhecimento. Vem, esse aqui é aquele moleque que deu uma crescida, mas eu lembro como ele era zoeiro, sabe? Eu não vou levar ele a sério. E aí seus amigos, querendo ou não, sei lá, dinâmica entre muitos grupos de amigos tem um quê de competição, tem um quê de, sei lá, vamos jogar Mario Kart, eu não vou perder pra ele, eu sou melhor que ele. Pô, como assim ele que teve a ideia genial? Como assim ele que encontrou isso? Sim, Acho que tá errado porque, sei lá, porque eu sou cabeça dura e eu quero discordar, assim. E aí, sei lá, a gente falou de 2 artigos seus que eu lembro e gosto muito. Tem um outro artigo que não é seu, é do Svetsky, que pra mim solucionou muito dessa dor existencial, dessa angústia de, pô, eu quero chacoalhar as pessoas, eu quero acordar as pessoas e elas não estão prestando atenção, elas não... Que é um artigo que chama Os Bitcoiners são os remanescentes, as massas não importam. Que é um artigo que eu traduzi no Explica Bitcoin. Eu lembro que o dia que eu traduzi isso, que eu entranhei esse pensamento, sabe... Foi um desses momentos, sei lá, se de epifania necessariamente, mas foi um momento de, sabe, saiu um elefante das minhas costas de peso. E toda a tese desse artigo é que a adoção de qualquer tecnologia, por definição, primeiro ela é seletiva para depois ela se tornar abrangente. Em outras palavras, é natural de uma tecnologia que está no começo da sua fase de adoção que a grande maioria das pessoas não tenham interesse, não prestem atenção, elas não têm perfil de personalidade para isso, elas não são curiosas, elas não são analíticas, etc, etc. E no fundo, por definição, pelo momento que a gente está no Bitcoin, a gente está pregando, sei lá, acho que a imagem que o cara trazia é de um pregador, sabe, com uma audiência numa praça e que, assim, ia ter 1 ou 2 pessoas que iam prestar atenção no que ele estava falando e que isso era o bastante. Que o trabalho era acordar esses outros remanescentes e isso já criaria uma reação em cadeia no tempo devido, vamos falar assim. E, cara, isso tirou um elefante das minhas costas, porque é isso, eu acho que essa sensação de eu receber uma iluminação, eu quero ajudar meus amigos, eles são meus amigos, eu quero ajudar minha família, eles são minha família. Tipo, se eu entendi o Bitcoin, eu entendo o que ele vai fazer por mim, pô, eu quero que isso ajude meus amigos, sabe? Sei lá, eu vejo uma coisa que eu sempre comento, assim. Cara, entre meus amigos que não são Bitcoiners, a vida é escassa, a vida é difícil, sabe? Tipo, a maioria, eu tenho 36 anos, a maioria não tem filho ainda, um ou outro tiveram um filho. Sabe, aquela coisa que, puta, e é trabalhoso, e é difícil, e você fica estressado, e você não tem dinheiro pra babar, e você não consegue dormir bem, e assim, difícil, muito difícil ter um filho. Entre meus amigos bitcoiners, assim, é um baby boom. Baby boom, Tipo, é um baby boom total, assim, tá ligado? Tem um baby boom bitcoinheiro acontecendo. Sim, sim. E isso, sei lá, me lembra muito o Jeff Buff falando, que ele fala que, assim, o mundo era exatamente o mesmo nos anos 2000, só que o mundo que os funcionários da Amazon experienciavam e os mundos que os funcionários da Sears, que é uma cadeia de lojas lá nos Estados Unidos, equivalente ao Walmart, equivalente a essas grandes lojas, que não era digitalizado, o mundo que essas duas pessoas experienciavam era totalmente diferente. O mundo de quem estava numa loja física que não estava crescendo junto com a internet, com efeito de rede, era um mundo cada vez mais escasso, cada vez mais difícil, cada vez com menos recurso. Enquanto o mundo de quem tinha entrado no lugar certo, tinha se colocado no ecossistema certo, estava no lugar correto, era um mundo cada vez mais abundante, cada vez mais otimista. E assim, isso pode soar meio estranho para quem não é Bitcoiner, mas assim, querendo ou não, se você não tem uma segurança financeira... E assim, a segurança financeira é o que você falou no texto do Pré-Rico, e você falou aqui agora, que assim, segurança financeira não é necessariamente só ter um bom salário, um salário que paga as suas contas agora. É você pensar que isso vai continuar acontecendo pelos próximos 5, 10, 20 anos e que você entende que você tem um caminho para isso acontecer. Não. Então, assim, eu acho isso, sei lá, no fundo, a gente sempre fala do Bitcoin, mas é muito interessante analisar essas derivadas sociais que emergem a partir do Bitcoin, né? Genial, esse negócio que você falou do Baby Boom, eu nunca tinha pensado. Mas eu acho que se alguém fosse fazer uma pesquisa de correlacionar prosperidade econômica
com taxa de natalidade de certos grupos, eu acho que isso com certeza faz muito sentido o que você falou. Acho que existe muita conversa de como você se destacar numa carreira profissional, e normalmente essa conversa gira em torno de você ser extraordinário, mas eu acho que muitas vezes a pessoa que às vezes não é extraordinária, mas está num setor da economia que é extraordinário, muitas vezes ela acaba tendo mais sucesso do que alguém que, trabalha realmente, sei lá, 60 horas por semana, 70 horas por semana, num setor da economia que está fadado ao fracasso. Eu acho que isso é bom senso apenas, né? E o Bitcoin é muito isso, né? O Bitcoin é uma estrutura, um framework monetário para sua vida que te traz muita prosperidade, mesmo você não sendo um gênio. Mesmo você não sendo 1 em 1 milhão, o Bitcoin te ajuda muito. Enquanto, às vezes, você está investido em título de tesouro brasileiro e você realmente é muito trabalhador, mas aquela fundação monetária da qual você está construindo sua vida só te prejudica. Cara, eu acho que você tá me descrevendo agora, sendo bem sincero. Tipo, pra quem me conhece assim, sabe que eu fiz, sei lá, graduação, mestrado, doutorado, carreira acadêmica na USP. E assim, eu conheço muita gente que eu convivia no mestrado, no doutorado, que eu considero, assim, muito mais inteligente que eu, sabe? Muito mais inteligente que eu mesmo. E assim, sendo bem sincero, a vida deles continua escassa. A vida deles continua difícil. Eu lembro qual foi uma das reflexões que me fez não querer carreira acadêmica. Foi que, assim, você no final das contas está se colocando numa rua sem saída, que você tem pouca opção, e aí lá dentro você vai ficar reclamando que você não tem saída. Eu vi isso acontecendo com muitos professores meus, que também geniais, mas resolveram fazer carreira acadêmica com geologia, e aí, assim, tinha uma sensação de eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não tenho como afetar as estruturas do sistema, esse é o meu emprego, esse é a minha carreira, e eu fico fazendo textão no Facebook para reclamar, para apoiar a greve, para fazer X ou Y, porque eu não tenho outras alternativas. E eu lembro qual foi o meu racional quando eu comecei o Explica Bitcoin. Sabe, quando eu resolvi não vou ser só um investidor de Bitcoin, vou querer cair de cabeça e me inteirar mais disso, e vou querer participar desse ecossistema, e vou querer construir uma trajetória aqui dentro. Eu tinha lido a biografia do Jeff Bezos e a história da Amazon. E o Jeff Bezos, para quem não sabe, ele era um analista de um fundo de investimento em Wall Street que estava avaliando um setor da economia que crescia 1000%, 500% ano contra ano. E ele falou, pô, é só eu construir qualquer coisa nesse ecossistema que se essa coisa crescer em linha com o ecossistema, eu tô feito. Ele foi lá e construiu uma loja de livro. Uma loja de livro é tipo a Saraiva. Então, assim, ele construiu a Saraiva no lugar correto, que é no meio digital, no comércio eletrônico, que está crescendo numa taxa absurda. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E assim, eu quis trabalhar com Bitcoin também porque eu acredito que o Bitcoin tem esse tipo de crescimento. Todos os dados mostram que o Bitcoin está sendo adotado e está crescendo em linha com o crescimento da internet, só que, sei lá, 20, 25 anos depois. Então, pô, é só eu fazer um trabalho ok no Bitcoin, um trabalho bom no Bitcoin, que eu me mantenha em linha, sabe? Eu não preciso ser extraordinário. Eu preciso ser bom o bastante e crescer em linha com esse ecossistema que está crescendo e está se expandindo. Então, assim, tudo que você falou eu concordo 100%, eu vejo isso acontecendo na minha trajetória e eu pensei racionalmente nisso. Eu lembro que... Eu acho que esse é um dos grandes méritos meus ao começar a Explicar Bitcoin, foi pensar... Sabe, tipo, Explicar Bitcoin surgiu mais ou menos organicamente, mas eu lembro muito claramente desse pensamento. Pô, se eu continuar construindo isso aqui e esse ecossistema continuar crescendo da maneira que ele está crescendo, em algum momento portas vão se abrir. Quais portas? Eu não tinha a mínima ideia. Sabe, eu jamais imaginei que uma mineradora ia me chamar. Comecei trabalhando lá como copywriter, ou seja, redator, escrever uns textos, porque era o que eu fazia no Explica Bitcoin. E aí o Explica Bitcoin, a Livecoins, o Matheus me chamou para escrever textos com eles. E aí a Arthur falou, pô, legal, vamos colocar os textos de você, ajuda a fazer o nosso marketing de conteúdo aqui, ajuda a gerenciar as redes sociais, etc. Daí 2 meses depois eles olham e pensam, pô, mas você tem um doutorado, você manja de pesquisa, a gente está com esse cargo aberto aqui para pesquisador, para ser head de pesquisa da nossa empresa.
jamais imaginaria isso, tá ligado? E aí do nada a Bipa me puxa da Arthur porque, pô, a gente também quer ter esse escopo de educação, de pesquisa, de conteúdo, sabe? Eu imaginava alguma coisa assim? Não, eu só entendia que as premissas paravam em pé e essa premissa de você estar num ecossistema que está crescendo versus um ecossistema que está estagnado ou está cada vez pior, está sendo erodido, eu acho que é isso que justifica esse baby boom que eu comentei. Eu concordo inteiramente com você. Se a gente fizesse uma pesquisa, tipo, o que eu tenho são dados anedóticos, né? Se a gente fizesse uma pesquisa, assim, quanto mais rica a pessoa é, mais confortável ela é para tomar risco, em poucas palavras. E ter um filho é um risco, né? Exato. Não, eu acho que você falou que eu estava descrevendo você, mas na verdade eu estou descrevendo todos nós, né? Porque, por definição, todos nós não somos extraordinários. Os extraordinários são 0,5% da população, 0,1% da população, por definição. Então, isso é uma das coisas que me fez, que me encanta no Bitcoin, fez me apaixonar pelo Bitcoin, que o Bitcoin trabalha não para os extraordinários, ele trabalha para a classe média, vamos dizer assim. Então, o fato da gente ter de novo um jeito fácil, barato, acessível para todo mundo preservar um capital, preservar um trabalho e sair do sistema em que fica te diluindo sem você, às vezes até sem você perceber, né? Porque vendem que se você aplicar numa renda fixa, eles vão te pagar a inflação mais X, mas ninguém te conta que essa inflação, de onde tiraram essa inflação, que conta fizeram para essa inflação, parece que é uma constante universal física, e na verdade é uma continha cheia de influências, cheia de vieses, e que é muito abaixo da taxa de impressão da moeda. Enfim, então, o meu raciocínio é o seguinte, o Bitcoin me encanta porque ele traz de novo uma maneira acessível para as pessoas médias se protegerem e prosperarem. E não só para os extraordinários, que são as pessoas que estão lá na ponta do poder ou realmente têm talentos incríveis, tiveram sorte na vida também em alguns momentos e conseguiram fugir da corrida do rato, entendeu? Porque o que a gente está conversando aqui realmente, se você ficar aplicado em renda fixa, hoje em dia principalmente, talvez, sei lá, no meio do século XX fosse diferente, talvez fosse. Mas hoje em dia, vão te pagar um IPCA ficção científica, bem abaixo do que imprimem de dinheiro. Ou seja, você tá perdendo capital ao longo do tempo. Devagarzinho, de maneira não volátil, é o que te vendem, né? Que é seguro, mas você tá perdendo capital de maneira constante ao longo do tempo. E aí, para sair dessa corrida do rato, o que você faz? Você tem que ser extraordinário, ou seja, um puta empreendedor ou um puta funcionário na empresa certa, na hora certa, ganhar uma montanha de dinheiro para poder colocar essa montanha de dinheiro nesse sistema e mesmo assim ainda ser muito mais dinheiro do que você consegue gastar. É assim que você sai da corrida do rato. Você coloca na renda fixa, que é a perda fixa, mas é tanto dinheiro que tudo bem, que você gasta muito menos do que rende e aí você saiu da corrida do rato. Ou você tem os contatos certos e por vias não morais você consegue isso também, mas também, por definição, é uma minoria da população. Ou você escolhe um outro sistema mais justo, em que não vão ficar roubando sua energia monetária, o seu trabalho, o seu tempo de vida. E esse sistema não é só para uma minoria de pessoas com acesso. É para todo mundo que tem um smartphone e acesso à internet. E nisso o Bitcoin é muito bonito. E é por isso que eu não aceito mais um mundo sem o Bitcoin. Eu não vejo um mundo mais sem Bitcoin, não quero um mundo mais sem Bitcoin. E não acredito que vai existir um mundo sem Bitcoin. Não, perfeito. Isso é uma coisa que... Não sei, as pessoas... Acho que quem não pensou muito no assunto não chega muito a essa conclusão. Tipo, sei lá, vamos falar que tem os pobres. Os pobres, infelizmente, eles não são superavitários por definição, eles nem têm dinheiro para poupar. Para eles, o Bitcoin vai gerar até algumas derivadas interessantes, porque vai melhorar a sociedade como um todo. Mas não é que vai melhorar a vida dele em específico.
E aí tem, sei lá, beleza, tem os políticos, tem essa classe de parasitas que, sim, favores escusos e etc. E tem os Elon Musks da vida. Esses dois grupos, de fato, já têm a vida garantida. Para eles, Bitcoin é inútil, eles não precisam mesmo do Bitcoin. Então é isso, eu gosto de pensar que o Bitcoin é a revolução da classe média mesmo, é o reempoderamento da classe média. E se você pensar o que aconteceu no Brasil, no mundo, como processo, foi uma erosão da classe média. Tipo, aquela classe média... No mundo, exato. A gente via nos Simpsons, por exemplo. Você pensar quem é o Homer. O Simpsons é um desenho do final dos anos 80, que, se eu não me engano, que começou a ser feito. O Homer é um cara que não fez faculdade, é um cara que trabalha na usina nuclear da cidadezinha pequena dele. Ele, com esse emprego comum, com um emprego que não é extraordinário, não é um cara que fez curso superior, mestrado, doutorado, ele tem uma casa que naquela época que os Simpsons começou era considerada uma casa comum e uma estrutura familiar comum. Como era essa casa e essa estrutura familiar? Era uma casa em que o Bart, a Lisa e a Maggie tinham cada um seu próprio quarto. A Marge era uma mulher que ficava em casa e ajudava a criar a família, e ela tinha um carro, e o Homer tinha outro carro. Hoje em dia, para a nossa geração, pensar que você vai ter 3 filhos, uma mulher que não precisa trabalhar, que ela pode se dedicar à família, porque você consegue pagar as contas sozinho, mesmo se você é um cara que não tem nível superior completo, isso soa assim a coisa mais não verídica, sabe? Isso soa uma grande mentira, isso parece que é um absurdo, mas isso realmente representava a classe média americana dos anos 80. Então, assim, essa classe média que deixou de existir, ela deixou de existir por algum motivo. Esse motivo, a gente sabe muito bem qual é, que chama sistema Fiat. É toda essa questão da moeda fraca e deles erodirem nosso poder de compra ao longo do tempo. Então, assim, no fundo, o Bitcoin reempodera essas pessoas, que são pessoas comuns. Sou eu, é você, é o pessoal que está em casa escutando a gente. Isso é, sei lá, não é à toa que a gente queimou os barcos, basicamente. Esse senso de maravilha do Bitcoin é algo que eu acho que todo mundo que entende não quer voltar atrás. Tudo isso que você falou, eu assino embaixo na sensação de eu não quero voltar atrás, eu não vejo um mundo que faça sentido sem isso. O mundo sem isso era um mundo que eu sabia que tinha um grande problema, eu não sabia colocar o dedo para apontar onde era, mas todo mundo, antes de achar o Bitcoin, tem um senso que tem alguma coisa errada no sistema e não sabe direito pontuar o que é, acha que a culpa são os banqueiros, não, é o capitalismo, sabe? A gente não tem o vocabulário, a gente não entende o que a impressão de dinheiro sem lastro e o sistema Fiat fazem com a economia, e a gente não entende também como o dinheiro é a camada base de toda a comunicação de valor e, portanto, de toda a estruturação de uma sociedade. Então, assim, assino embaixo nesse pensamento que o Bitcoin, de fato, é a revolução, é o reempoderamento da classe média e dos comuns, assim, isso é lindo, não tenho o que falar, isso é maravilhoso, né? Cara, teve um tópico que a gente abordou no começo, eu deixei passar porque eu queria entrar nele mais profundamente mais à frente no podcast, que é o seguinte: você acredita que ainda vão existir ciclos de 4 anos tão bem estruturados no Bitcoin? É duro, né? Essa pergunta do ciclo de 4 anos, eu não tenho nenhuma crença muito... Até os últimos ciclos, eu digo. Os ciclos que tiveram de 4 em 4 anos, eu não consigo dizer a causa e nem por que realmente rolaram ciclos tão certinhos, assim, de 4 anos. Assim, eu posso especular que é por causa do halving, o halving quebra oferta no meio, o mercado demora um pouco para perceber isso, e aí quando percebe, começa a subir, e aí vira um processo reflexivo, em que tá subindo, então as pessoas compram porque tá subindo, e aí aquilo vira uma bolha, e depois uma bolha, aquilo cracha. Pode ser que o halving seja um gatilho não só para uma valorização, mas para uma bolha. E aí o ciclo de 4 anos acontece. Já vi gente fazer bons argumentos sobre... por sorte, o Bitcoin está muito bem alinhado com o ciclo de corte de juros americano e mundial. Mas, honestamente, eu não tenho nenhuma tese preferida nesse sentido. E eu acho que daqui para frente
eu acho que a tendência é esses ciclos de 4 anos diminuírem a força, ou a relevância, ou a volatilidade deles. Porque agora a gente está falando de pessoas que compram e vendem muito pouco, se precisar vender. Eu acho que nas mãos do varejo só tem Bitcoin na mão de gente que acredita muito, que entende, que passou esses últimos anos estudando, passou pelo último bear market e tal. E os novos entrantes, a maioria são institucionais. Os institucionais vendem pouco, vendem muito pouco. Quando eles entram numa posição, ele é por anos. Não é para o próximo semestre. Então eu acho que vai ser menos volátil os próximos ciclos de 4 anos, com certeza. Eu concordo com partes do que você falou. Assim, para mim o halving não tem influência, sendo bem sincero. Tipo, eu fiz uma análise esses dias do volume que é consolidado diariamente na rede Bitcoin e comparando isso com as novas moedas que são geradas pela mineração em um dia. E aí você vê que é menos de, sei lá, 0,2%. É algo, acho que, não lembro se era 0,17 ou 0,1. Ou seja, tipo, o impacto que as moedas novas que entram em circulação têm no total da oferta circulante é aproximadamente zero. Então eu acho que o halving é muito mais uma... Tipo, obviamente ele é importante, ele que mantém a oferta limitada, etc, etc. Mas eu acho que ele hoje em dia é muito mais folclórico e que o Bitcoin se tornou um ativo macro. Daí eu concordo com essa tese que você falou sobre tem a ver com os ciclos de expansão e contração tanto dos juros quanto emissão de, sabe, expansão de base monetária, etc. Para mim isso faz muito mais sentido. E aí o que vai acontecer daqui para frente, eu concordo com você. Eu acho que a gente... Quer dizer, eu não sei, porque assim, se tiver relacionado mesmo com a expansão e retração da base monetária e o ciclo de juros, isso vai significar o quê? Que depende do que acontecer nessa dinâmica e eu não entendo tão bem o que acontece nessa dinâmica para cravar qualquer cenário. Ao mesmo tempo, eu acho que esse próximo ciclo tende a ser muito mais extenso do que os 4 anos. E eu digo isso pensando em 2 fatores. Tem aquela comparação que o pessoal fez do lançamento dos ETFs do Bitcoin com o lançamento dos ETFs do ouro. O ouro, quando o ETF foi lançado, ele teve um bull market, eu não lembro se eram 10 anos ou 9 anos, mas é uma coisa assim, foram anos e anos e anos seguidos direcionalmente alta. Óbvio que tem um mês ou 2 que cai, mas direcionalmente foi uma grande alta. Por quê? Porque um pool novo de capital que não tinha acesso a esse mercado passou a ter acesso a esse mercado. E se a gente pensar, assim, mesmo o investimento nos ETFs da BlackRock, etc., uma parcela considerável dele ainda é feito por pessoas físicas. Sabe, a pessoa física que acha a autocustódia um atrito, tem preguiça de aprender, etc., mas é uma pessoa física. O tempo dos institucionais, o tempo dos family offices, o tempo de quem vai alocar em Bitcoin é um tempo muito mais devagar do que o tempo da pessoa física, sabe? Tipo, que eu saiba, mesmo hoje em dia, diversas plataformas de investimento, diversos family offices nos Estados Unidos e em outros países ainda não podem investir em Bitcoin, sabe? Os assessores ainda não recomendam para os clientes, sabe? É uma coisa que leva um tempo muito grande para esse pessoal fazer sua própria análise de risco, aprovar no compliance e começar a ser divulgado. Quando isso acontecer, ele vai acontecer com 1% do portfólio, de repente eles vão sentir o gostinho, vai para 2, vai para 3, vai para 5, ou seja, tem um pool de capital represado que ainda vai... que está começando a, sabe, teve 1 ano dos ETFs agora, quer dizer, já fez 1 ano? Já fez 1 ano, tem 1 ano e alguns meses dos ETFs, sabe, agora que está começando a ter um pouco de histórico para eles analisarem, para eles verem que de fato manteve o PEG 1 para 1 com o preço do Bitcoin, para eles verem, vou entrar pela BlackRock, vou entrar pela Fidelity, não, o Bitwise que é especialista do ecossistema em si, então assim, os ETFs em si eu julgo como um vetor que tende a deixar o Bitcoin num ciclo de alta maior do que um ciclo de 4 anos. Quer dizer, ciclo de alta é 2 anos, 1 ano e meio, né? O resto é queda, correção e etc.
E aí o segundo fator é todo esse processo que a gente começou a falar, tá ligado? No começo do podcast sobre a adoção do Bitcoin por empresas. Tipo, esse processo também é incipiente. Quantos países do mundo não tem empresas que são zumbi no seu mercado de capitais e que podem e estão vendo o Saylor o que ele fez e estão copiando o Saylor? Tipo, é o que a gente falou, tipo, até um ano atrás não tinha menos da metade das empresas. Assim, tinham várias empresas comprando Bitcoin com uma parcela para deixar parado no seu tesouro corporativo para falar que você tem isso como reserva. Mas ninguém tinha entendido que você podia usar seu tesouro como uma ferramenta ofensiva e não só como uma ferramenta defensiva. Sabe? Todo mundo interpretava que assim, não, eu preciso ter a parte operacional da empresa para gerar lucro e o meu tesouro é só minha muralha para me proteger meu castelo. O que o Saylor fez, que para mim é muito diferente, que para mim que essa ficha caiu para ele provavelmente outubro, novembro, foi falar, não, pessoal, a gente consegue usar balanço de uma maneira ofensiva para gerar valor para o acionista. E isso é um processo que está se espalhando muito rápido, sendo bem sincero. Tá se espalhando muito rápido, sabe? Faz nem 8 meses que o Saylor não falou isso pela primeira vez, já tá surgindo a 21 Capital, que é uma gigante com SoftBank, Tether e Cantor Fitzgerald, sabe? É uma gigante. Tá surgindo a Nakamoto, que eu acho que vai ser outra gigante. Tá surgindo, sabe? É um processo que eu acho que ele tá no começo. Então, assim, a gente tem duas tsunamis de demanda que estão no começo. Eu não consigo, assim, óbvio que pode ter essa questão de, puta, estourou algum grande problema, a inflação tá comendo solta, vamos subir os juros para 10% nos Estados Unidos, vamos contrair bastante a liquidez. Claro, Bitcoin sofreria que nem qualquer outro ativo vai sofrer, sabe? A China resolveu invadir Taiwan. Beleza, todos os ativos vão sofrer. Sim. Mas, tirando esses fatores, esses choques externos, para mim a estrutura do mercado atual me indica um ciclo de alta que talvez não seja aquela alta de valorizar 100%, 200% no espaço de pouquíssimos meses, mas me parece um devagar e sempre que dura vários e vários anos, sendo bem sincero. Eu concordo. Pode ser mais parecido com uma volatilidade dessas, por exemplo, o que eles chamam de Mag 7, né? Eu acho que talvez Bitcoin hoje seja comprar uma Nvidia há 6 anos atrás. Tipo, você vai ver uma volatilidade, né, vai ser mais para cima do que para baixo, mas as correções não vão ficar em 4 anos, não vão ser correções de 80%. Talvez seja mais por aí, realmente. Você está comprando uma Mag 7 no começo, volatilidade é possível não ter, porque se vai subir pra caralho, precisa de volatilidade, mas a gente talvez deixe para trás esse padrão de bull market, bear market de 85% de queda. Eu concordo com você. O mercado mudou muito nos últimos 3 anos, assim, né? Nem 3 anos, né? Acho que 1 ano e meio, 2 anos. Vai desde o ETF, vamos dizer assim. Desde o ETF. Acho que desde o ETF já fez o quê? 1 ano e meio? Ele foi lançado em 10 do ano passado, 10 de janeiro ou 11 de janeiro. De 24. De 24. É legal que é bem na data do tweet do Ralph Finney, né? Então, 15 anos depois, inclusive. 15 anos depois. Então é bem assim, festa de debutante do Bitcoin, ó, o Bitcoin sendo apresentado para a sociedade, ó, o Bitcoin se tornando maduro, assim, é realmente o debutar do Bitcoin, assim. Então talvez realmente seja esse o grande marco mesmo, que mudou o Bitcoin para esse novo perfil de investidor, de volatilidade, de ciclo. Eu concordo com a sua análise. Cara, tem alguma tendência no Bitcoin que você acha que está acontecendo e está sendo pouco repercutida e você acha que é importante jogar mais luz, assim? Eu ainda acho que pro tamanho e a importância das leis de reservas estratégicas estaduais e nacionais, eu acho que ainda fala-se pouco. Eu honestamente, eu me surpreendo que o Bitcoin ainda vale $100 mil. 2 trilhões de dólares. Tem 3 empresas no mundo ainda que são maiores que o Bitcoin.
sendo que a gente está numa clara tendência de nações acumularem esse ativo por questões geopolíticas. Então a gente não está falando mais de uma empresa de tecnologia legal que precisa ter, porque está lá nos Estados Unidos e valoriza muito. E, enfim, essas 7 empresas de tecnologia nos Estados Unidos foram responsáveis por quase toda a valorização da bolsa deles lá nos Estados Unidos. E eu acho que muito capital no mundo inteiro quer ter exposição a isso. Mas a gente ainda está falando de, uma parcela aqui da minha diversificação de investimentos. Eu preciso ter no S&P 500. Tá. Agora a gente está falando do Bitcoin, é outra categoria de investimento. E para mim agora já está claro isso. Com essa corrida dos soberanos acumularem, a gente não está falando mais de, eu preciso ter um pouco de S&P 500. A gente está falando de os donos das impressoras entrarem numa corrida de acumular por quesitos, por questões de segurança geopolítica. E para mim isso é um sinal, assim, que eu sonhava quando que isso ia acontecer na minha vida. Esse é o endgame, né? Tipo, não tem um estágio depois desse. Não tem, é isso. E eu acho que já tem sinal suficiente de que isso está acontecendo, de que isso é uma tendência, não vai voltar atrás, não vai acabar, só vai se intensificar. E se você, é um investidor profissional, é bom começar a abrir o olho para isso que está acontecendo. E se você acha que Bitcoin a $100.000 não é uma boa compra, vendo tudo isso acontecer, eu sugiro estudar mais. Eu assino embaixo, assim. E é muito doido falar tudo isso, porque o quê? Em maio, a gente está em maio de 2025, quando a gente está gravando aqui. Há 2 anos atrás, maio de 2023, o Bitcoin estava o quê? Nos 30 e poucos mil dólares, algo nessa faixa. Ou seja, a gente mais do que triplicou. Então vai soar estranho o que eu vou falar agora. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está num bull market de narrativa, de fatos acontecendo, sabe? De notícias, mas a gente não está num bull market de verdade, de preço. Eu tenho essa mesma sensação que você tem de que, assim, perante tudo que está acontecendo, sabe? O quanto o Bitcoin amadureceu, evoluiu, cresceu, foi adotado, foi reconhecido, ganhou em reputação. Vamos comparar, sei lá, em 2021, no auge do bull market passado, 69 mil dólares, aproximado para 70. Pô, a gente ganhou 35, 40 mil dólares a mais, menos que dobrou. O que o Bitcoin mudou nesses últimos 5 anos, nesses últimos 4 anos? Assim, é gigantesca a diferença. Então, assim, eu concordo totalmente com essa sua visão em relação ao preço. Mas aí eu quero te fazer uma provocação nessa questão de teoria dos jogos, que é algo que eu tenho feito com bitcoiners, porque assim, eu acho que a gente tem uma tendência que é justamente o que você comentou, que assim, a gente enxerga a tendência de longo prazo, a gente tende a ser hiperracional e tende a extrapolar essas tendências de longo prazo e geralmente a gente erra no timing. Por quê? Porque a gente acha que as pessoas são mais racionais, mais lógicas do que elas acabam sendo. E assim, uma coisa que está me surpreendendo muito é que depois do anúncio do Trump de transformar o Bitcoin como reserva estratégica, se você me contasse isso em outubro do ano passado, dezembro do ano passado, que isso ia acontecer, minha resposta é que, puta, no dia seguinte... Dezembro a gente ainda tinha suspeitas, né? Mas se me falasse isso em junho, eu já ia achar absurdo o que você tá me falando, E você acharia o quê? Você acharia que, quando isso acontecer, o Bitcoin vai triplicar de preço, porque a China e a Rússia e a Índia, tá todo mundo imprimindo dinheiro para comprar Bitcoin porque é o processo que, sei lá, é aquele catalisador do processo. E, no entanto, isso não está acontecendo. E aí, assim, isso me lembra muito o começo do processo da MicroStrategy, que eu falei aqui, que em 2020, 2021 com a MicroStrategy, eu pensei, não, fechou. É isso, agora o Bitcoin vai entrar num super ciclo, todo mundo vai comprar doidado porque entendeu que o Bitcoin é um ativo melhor, não pode deixar o Saylor fazer essa estratégia sozinho, e agora, beleza, a hiperbitcoinização chegou. E isso não aconteceu. O processo está começando a ganhar uma tração mais forte final do ano passado. E assim,
quase parece que nenhum outro país está levando a sério os Estados Unidos ter falado que vai fazer isso, ter aprovado uma ordem executiva disso, sabe? Parece que o pessoal ainda está naquele momento de descrença. Então, não sei, eu fico pensando assim, será que a gente, por ser tão racional e conhecer tanto o Bitcoin, a gente não superestima o conhecimento e a racionalidade dos outros players que estão envolvidos nessa teoria do jogo de adoção do Bitcoin como para os Estados-nações? Eu, assim, não é só os Estados Unidos. A gente tem algumas notícias. Essa semana acho que saiu uma notícia do Paquistão. A gente sabe que o Fundo Soberano da Arábia Saudita tem exposição a MicroStrategy grande, alguns bilhões. Então, eu acho que isso já está acontecendo a nível soberano, não é só nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo que, assim, se você me falasse há 12 meses atrás que o presidente dos Estados Unidos ia soltar uma ordem executiva, ia ter uma senadora, que é a Cynthia Lummis, criando uma lei para colocar isso em lei, para colocar a reserva estratégica do Bitcoin em lei. Se você me falasse isso há 12 meses atrás, eu te diria que o preço do Bitcoin está muito acima de 100 mil dólares. E até mais do que isso, porque assim, só ter uma senadora falando, a Cynthia Lummis já existia. Mas assim, se acreditar que o partido, e aí tanto faz, democrata ou republicano, aconteceu com os republicanos, vai ser acreditar que um partido ia abraçar o Bitcoin, ia ganhar a maioria na Câmara, no Senado e na presidência, ou seja, ia ter um caminho quase luz verde para aprovar medidas que considerem positivas, porque assim, uma senadora sozinha não faz verão, que nem uma andorinha sozinha, mas o contexto todo tá tão alinhado de uma maneira que assim, sendo bem sincero, se me pedissem, para escrever um roteiro mais bullish possível sobre o Bitcoin vamos falar 13 meses atrás, que aí a gente escapa antes da conferência do ano passado, de Nashville, antes do Trump discursar e etc. Se alguém me falasse qualquer das coisas que ia acontecer, eu ia achar que a pessoa estava pirada, assim, eu jamais ia acreditar que o Bitcoin ia ser abraçado por um candidato à presidência americano e que ele ia ser uma coisa realmente... ia ser eleito, que ia ser uma consideração geopolítica a ponto de ser uma reserva estratégica, sabe? Eu não acreditaria em nada disso, assim, para mim. Isso que é muito estranho, sabe? Parece que, assim, a gente sabe de algo que quase ninguém sabe e por isso esse preço ainda não explodiu e, no fundo, a gente tem uma oportunidade única, no fundo, única há 15 anos, né? 16 anos, sei lá, a idade do Bitcoin, mas a gente tem essa oportunidade de arbitrar essa assimetria de informação, né? Não, eu acho... 100%. Cara, imagina isso, ó, o Bitcoin tem 16 anos, já provou que é algo que não vai sumir. A gente tá cheio de pessoas comunicando o que é o Bitcoin para o mais diversos públicos, para todos os públicos possíveis hoje em dia no mundo. A gente tem a conexão, que são os ETFs, do capital tradicional com o Bitcoin. A gente tem um monte de empresa acumulando. A gente tem estados, nação, claramente mostrando que aquilo tem uma importância geopolítica, eles estão preparados para começar a acumular aquilo. Você acha que isso é uma... De novo, outro ponto importante, isso é software, e a gente, nos últimos 25 anos, a gente sabe a capacidade do software de escalar e realmente mudar nossas vidas. Somando tudo isso que eu falei, você acha que isso é um ativo de 2 trilhões de dólares? Não é um ativo de 2 trilhões de dólares. A Microsoft vale 3 trilhões de dólares. A gente está falando de algo que, na minha opinião, vai facilmente fazer múltiplos do que vale o ouro hoje. Facilmente. E então, você tá tomando uma decisão se vai comprar Bitcoin hoje a 100 mil dólares ou não. Você acha que é uma aposta ruim você comprar hoje e esperar 3, 4 anos? Eu acho que é uma das melhores apostas que existe hoje no mercado. Puta, eu concordo 100% com você. Para mim, assim, dito todo esse bull market de notícias que a gente está tendo, eu acho que nunca teve um momento com menor risco para comprar Bitcoin. Se você tem um pensamento que você não quer ter lucro em 1 semana ou 2 semanas, você tem um pensamento de longo prazo para ele. Assim, eu assino embaixo. O ouro hoje em dia tá valendo quanto já de mercado? Eu acho que é 19 ou 20 tri. Então a gente tá falando pro Bitcoin igualar o ouro a 10 vezes. E, de novo, na minha opinião,
O Bitcoin é muitas vezes melhor que o ouro no próprio papel que o ouro se propõe a fazer. Então, a gente está falando de... na minha opinião, a gente está em 100 mil dólares hoje. Eu acho que o Bitcoin ainda multiplica por 100 vezes tranquilamente. Aí é difícil cravar em quanto tempo, mas eu acho que não demora 15 anos. Cara, eu não discordo, assim. Tipo, acho que pro pessoal em casa entender um pouco de onde vem esse raciocínio. O que vale mais? As páginas amarelas ou o Google? O que vale mais? A Blockbuster ou a Netflix? O que vale mais? A Saraiva ou a Amazon? Ou seja, qualquer variante, qualquer alternativa digital de um produto que já existia no mundo físico na versão analógica, não é que ele equipara o valor, ele destrói o valor, ele multiplica por muitas vezes. Então, assim, eu concordo inteiramente que, assim, quando alguém me pede uma tese básica do Bitcoin, assim, eu falo, cara, pensa que o Bitcoin é ouro digital, você já ouviu falar disso, né? Depois eu te explico por quê, mas vamos assumir que essa informação está correta, até a BlackRock, até o governo americano já falaram que o Bitcoin é ouro digital. Vamos assumir que eles sabem o que eles estão falando. Se isso é verdade, você acha que alguma coisa digital vale igual, menos ou mais do que a sua variável analógica? Tipo, é simples assim, no fundo, né? Perfeito. Então, para igualar, é 10 vezes daqui e seguindo o senso comum, não vai só igualar, vai multiplicar por várias vezes. Eu acho uma das maiores oportunidades que hoje existem no mercado, com certeza. Boa. Cara, a gente já tá com 1 hora e pouco de conversa, então, para respeitar seu tempo também, deixa eu encaminhar para os finalmente. Tem algum tema que eu acabei deixando de fora conduzindo essa conversa e você acha que era importante a gente ter trazido, a gente comentar a respeito? Acho que não. Eu acho que não, cara. Eu gostei que a gente conversou da parte mais que importa pra gente do Bitcoin e não só sobre atualidades. O baby boom bitcoinheiro. Exato. Eu acho que atualidades são importantes, acho que são análises, compro, vendo, espero 1 ano, espero 3 anos, acho que isso é importante, mas eu acho que o Bitcoin ser importante para as nossas vidas é realmente o que faz a gente se interessar e pesquisar, a gente enxergar o Bitcoin como uma visão de futuro. Porque, assim, você vai ouvir esse podcast, quem estiver em casa, pode ser que aprenda várias coisas, pode ser que sim, mas o trabalho que tem que ser feito para você realmente ter convicção no Bitcoin são de várias horas. E alguma coisa precisa te inspirar para estudar várias horas. Ouvir esse podcast e ouvir mais 10, depois pegar um livro e depois conversar com alguém. E para você se sentir inspirado para fazer isso, você tem que entender por que o Bitcoin é importante para sua vida e não só se ele vai valorizar ou não. Então, para mim, acho que a gente falou das coisas mais importantes do Bitcoin, na minha opinião. É que, no fundo, o dinheiro é algo incrível, mas o dinheiro é um meio, né? O dinheiro é uma ferramenta para se obter coisas. Coisas é o quê? É qualidade de vida, é estruturar uma família, é conseguir dar uma boa educação para o seu filho. No fundo, isso que tem que inspirar as pessoas, né? E acho que isso a gente conseguiu... Eu acabo trazendo pouco, eu acabo focando mais no lado técnico do Bitcoin, etc., mas... De fato, isso é muito importante mesmo. Acho que foi muito bom a gente entrar nessas tangentes. Eu entendo. Eu fiz podcast. Não dá pra você falar toda semana sobre isso, né? Muitas vezes tem que falar sobre notícia, alguma coisa importante que aconteceu, alguma discussão técnica que tá acontecendo. Então, eu entendo, mas eu acho que naturalmente a gente falou das coisas que mais inspiram a gente. Então, tá ótimo. Perfeito. Daí, para fechar, eu quero 2 recomendações de leitura suas. Uma, leituras relacionadas com o Bitcoin, relacionadas com esse universo que a gente faz parte, e uma recomendação, e aí não é só leitura, eu falo leitura, mas assim, vamos pensar a leitura no lato sensu, pode ser uma série no Netflix, pode ser o CD que você gosta, sabe? Algo que não tem a ver com Bitcoin, não tem a ver com economia, é aquela coisa que, sei lá, você chega em casa e ouve um jazz, você chega em casa e X. Puta, eu devia ter me preparado isso. Agora... Sabe, tem um texto daquele americano que acabou saindo do mundo Bitcoin only.
mas ele era ótimo. Nick Carter. Nick Carter. Ele escreveu um texto, agora eu tô com dificuldade de lembrar Bitcoin o aos título. 13, fantástico. É esse? Eu lembro que você narrou. Que eu narrei, eu acho que eu exato, traduzi e você exato, narrou, sim. Isso, Então é isso, Nick Carter, Bitcoin aos 13. É porque ele fala bastante por que a gente está aqui, por que a gente está construindo algo que a gente não vai ver o final. Talvez muitos de nós não vejam o futuro realmente bitcoinizado, 100% bitcoinizado, mas a gente está aqui fazendo isso por um motivo e o texto fala sobre isso. E algo não relacionado ao Bitcoin, você vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar sobre alienígenas. Tem um projeto americano, uma iniciativa privada americana que chama Skywatchers, que eles estão produzindo conteúdo sobre uma investigação, que eles estão fazendo uma investigação, assim, na minha opinião, super objetiva e técnica, sobre fenômenos anômalos não identificados, que é, na verdade, o novo nome para OVNI, né? Então, procurem no YouTube Skywatchers, eles já lançaram 2 ou 3 episódios sobre a pesquisa deles. E eu acho que nos últimos 2 anos eu tenho lido mais sobre esse tema do que até sobre o Bitcoin. Então, quando você me perguntou alguma coisa não relacionada ao Bitcoin, eu não poderia falar outra coisa. Bom, então o pessoal vai pedir para eu fazer essas perguntas também. Desculpa não encerrar agora, mas aliens seriam um risco para o Bitcoin? Eu não sei, não dá pra saber, porque a gente não consegue ter ideia o que é. Essa é a questão, a gente não sabe. Pelo menos o público, né? O público civil, a gente não tem ideia do que são esses fenômenos. É muito difícil, a gente só sabe que eles são anômalos, são diferentes de qualquer outra coisa que a gente tenha um conhecimento público. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser uma especulação maluca. Então, eu não tenho nem me arrisco a relacionar esse fenômeno com o Bitcoin, mas existe um histórico desse fenômeno se relacionar com energia e armamento nuclear. Então, se eu fosse especular aqui, eu especularia que eles sabem tudo que a gente faz aqui de tecnologia, eles às vezes decidem intervir só quando é importante para eles. Então, é isso. Deixar por isso, eu acho. Posso pedir mais uma especulação? Claro. Se eles estiverem por aqui mesmo, quais seriam os objetivos deles ao estarem aqui? A gente é um Big Brother, um zoológico, eles acham a gente um entretenimento? Também tem várias teorias sobre isso, nenhuma teoria que eu consigo falar que é a minha favorita. Mas existem teorias que a gente é meio que um zoológico de alguma maneira, eles estudam a gente sem interferir muito. Existem teorias de que, por algum motivo, nosso planeta ou nós mesmos temos recursos que interessam a eles. Mas, enfim, são só especulações. O que a gente sabe mesmo é que é um fenômeno esquisito, que tem várias formas, se expressa e se demonstra de várias formas. Não existe ninguém com respostas definitivas, pelo menos no público geral, né, no público civil, fora das organizações militares. E o que a gente pode fazer é só acompanhar o assunto e tentar ouvir as pessoas um pouco mais sóbrias sobre o tema e não as mais malucas. Se é que tem, né? Desculpa, eu precisava falar isso. Tá certo, tá justo. Eu acho justo. Acho justo. É um tema difícil mesmo. E tanto que eu nem tento, sei lá, não tento converter as pessoas muito menos do que eu tentei o Bitcoin, com certeza. Porque se isso for verdade, a gente meio que não tem o que fazer. É tipo a formiga no aquário sendo observada numa lupa. Exatamente. Ou seja, você não vai salvar a sua vida, você não vai salvar a vida da sua família. É algo que, assim, você vai ter que ser estoico a respeito, porque isso, no final das contas, sei lá, tem pessoas que têm esse tipo de angústia e acham que isso é muito importante. A gente já conversou em off várias vezes. A minha resposta é totalmente o oposto da sua, que é que se isso é verdade, isso é irrelevante porque a gente é essa formiga e isso não afeta em nada ou afeta em tudo, mas eu não tenho
poder de escolha, poder de Sim. autodeterminação nenhum nisso. Eu sou Sim. realmente, sei lá, em outras palavras, o leão não se importa com a opinião da gazela e aqui eu sou a gazela. Não, 100%. Não, concordo 100%. A gente não tem nenhum poder sobre esse fenômeno. A gente não tem como dominar esse fenômeno de qualquer maneira, ou controlar, tanto que o fenômeno acontece em áreas nos Estados Unidos, militares 100% restritas, e mesmo assim o maior exército do mundo não consegue fazer nada sobre isso. O que eu acho que pode ser interessante é que podem surgir desse fenômeno novas descobertas científicas, porque o fenômeno se comporta de uma maneira que ninguém entende fisicamente. Então, se as pessoas começarem a estudar ele, talvez surjam insights sobre uma nova física daí. Então, eu acho que esse é um tema interessante por causa disso. Não que eu tenha como construir um bunker na minha casa e me proteger do fenômeno, porque não tem como. Perfeito. Bom, pessoal que está em casa assistindo a gente, obrigado pela companhia. João Grilo, como sempre, é um prazer. Acho que Prazer é meu. sei lá, a gente já deve ter gravado mais de 40 vezes junto, contando botecões, contando 21 milhões, contando Explica Bitcoin, contando tudo que a gente já fez. Então, como sempre, é um prazer. De novo, obrigado por ceder seu tempo. E para o pessoal que está em casa, primeiro episódio num estúdio novo. Comenta aí se vocês gostaram, comenta aí se vocês preferiram de alguma forma que eu fizesse diferente, se vocês têm alguma sugestão, alguma dica, como a gente melhora esse setup aqui. E muito obrigado pela paciência e pelo tempo de vocês também. É isso. Posso dar um Claro, recado? vários. Obrigado, é um prazer estar aqui na primeira gravação no estúdio, e é um prazer também a gente fazer o Botecões a primeira vez, um de frente pro outro. Eu vou guardar com uma boa recordação. E é isso. Quem quiser me achar lá no Twitter é @JoãoGriloBTC. E obrigado pela oportunidade.